Então, neste momento, ok, irmão Gil? Eu estou gravando aqui extra, para depois posso... Certo, ok. Tudo bem? Glória a Deus pela sua vida. Quero mais uma vez agradecer por você estar conosco. Hoje é o culto de número 86. Durante esse período de pandemia, esse período de distanciamento social, nós temos estado aqui todas as noites, louvando a Deus, ministrando a palavra de Deus e orando pelas famílias, orando pelas pessoas, orando uns pelos outros, intercedendo e procurando cumprir aqui o ministério que Deus nos deu. Além de não termos parado um só dia, não estamos de férias, estamos trabalhando um pouco diferente, na verdade, mas temos atendido as pessoas, temos acompanhado as pessoas, aconselhado, orientado, orado. Em alguns momentos temos consolado famílias que estão passando por dificuldades e Deus tem nos ajudado até aqui. Então, muito obrigado pelo seu apoio, pelas suas orações e por estar nos acompanhando também nestas transmissões aqui, o nosso culto online. Agora vamos ler a palavra de Deus e vamos começar a ministração da palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra embasada no Salmo 23. É a primeira vez que eu vou pregar no Salmo 23 nestes 86 dias. Temos pregado sobre vários textos, diversos textos, mas ainda não havíamos pregado no Salmo 23, que é um texto muito conhecido, um texto muito rico. Então, hoje, senti o desejo e a direção para falar a palavra de Deus extraída do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. É o capítulo mais querido da Bíblia. É o Salmo do Pastor. Porém, quero adiantar. Melhor do que conhecer o Salmo do Pastor é conhecer o pastor do Salmo. Muito melhor que conhecer o Salmo do pastor é ter comunhão com o pastor deste Salmo. O pastor que inspirou este Salmo. O tema da mensagem que desejo lhes transmitir é o pastor que nunca falta. O pastor que nunca falta. Por que ele nunca falta? Primeiro, porque a Bíblia diz que ele é onipotente. Então ele não falta em termos de poder.
força, suprimento, capacidade. Mas também ele não falta em termos de presença, porque ele é onipresente. Ele tem toda presença. Ele pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Portanto, esta é a característica própria desse pastor. Yahvé Raá é o nome pelo qual ele é conhecido aqui. Yahvé Raá, o Senhor que é pastor, o Senhor que é o meu pastor. Yahvé Raá. Assim, ele também não falta em termos de conhecimento, porque ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele tem toda a ciência. Ele tem todo o conhecimento. Portanto, ele é o pastor que nunca falta. Mas também, esse versículo de número 1, em um texto antigo do hebraico, está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Bem, na verdade, é ele que não nos falta. E faz sentido quando o tradutor colocou em português: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque se ele não me falta, então nada vai me faltar. Porque ele é tudo para mim. Ele é tudo para nós. Ele é o pastor que nunca falta. Bem, mas vamos iniciar a meditação, de fato. Já iniciamos pelo versículo 1. Vamos fazer uma exposição versículo por versículo, considerando que o compositor deste salmo, o extraordinário e mavioso, não só extraordinário, mas sábio, compositor de Israel, que compôs pelo menos 73 dos 150 salmos que temos aqui nesse inário, nesse livro de cânticos do povo de Deus. Davi, conhecido salmista Davi, foi o compositor deste que é talvez o texto mais conhecido das Escrituras. O versículo 1 é talvez o mais conhecido de todo o Antigo Testamento e de toda a Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos acompanhar, vamos analisar a forma como o Salmo está desenvolvido. Este Salmo expressa, pelo menos, 3 coisas. Ele expressa confiança, ele expressa a segurança, confiança, segurança e amor por parte daqueles que de fato acreditam em Deus. Alguns teólogos dividem o Salmo por causa das comparações, ou a partir das comparações.
Acompanhe comigo. Os versículos 1 e 2 falam de um estreito relacionamento entre o pastor e a ovelha. Os versículos 3 e 4 mostram um estreito relacionamento entre o guia e o viajante. Os versículos 5 e 6 mostram um estreito relacionamento entre o hospedeiro e o hóspede. Assim, essas três figuras se sobressaem no Salmo. É maravilhoso entender isso. Porém, Davi entendeu que, assim como ele, Davi, que era um pastor de ovelhas, cuidava, vigiava, zelava, protegia, alimentava e descedentava as ovelhas de seu pai Jessé, fazendo o melhor que estava ao seu alcance para que as ovelhas tivessem alimento, descanso, tranquilidade, proteção, direção, segurança, mantimento. Assim também Davi entendeu: o Deus de Israel me protege, me guarda, me dirige, me supre, me dá segurança, está comigo, porque Ele é o meu pastor. Que descoberta extraordinária quando Davi chega a essa conclusão. Ele olha possivelmente para as suas ovelhas, para as ovelhas do seu pai, por quem ele tinha tanto cuidado, pois lhe havia sido dada a tarefa de cuidar delas. Agora, Davi, pensando no Deus de Israel, talvez louvando, orando, adorando. Não sabemos se na época ele já executava instrumentos, pois sabemos pelas informações bíblicas que ele era não somente um músico, um cantor extraordinário, talentoso, mas era também um inventor de instrumentos. Ele inventava instrumentos, ele criava, ele era um criador de instrumentos musicais. Bem, talvez ele já tivesse com um lá no momento de compor. Não sabemos a melodia, a harmonia e o ritmo originais desta canção. Eu tenho essa curiosidade, Mogel. Eu acho que eu vou perguntar para Davi. Eu quero perguntar isso para Davi. É porque deve ser extraordinário, deve ser melodiosa, deve ser algo muito agradável de se ouvir, bonito, extraordinário, esse hino. Ele compôs este salmo olhando para as ovelhas, possivelmente. Ele entendeu que assim como ele tinha o dever de dar proteção, de dar alimento, de dar o cuidado, ele estava recebendo isso de Deus. Deus estava sendo o seu pastor. E assim como as ovelhas estavam seguindo a Davi, amando a Davi, gostando dele, confiando no cuidado dele, assim devem também as ovelhas do grande pastor de Israel, porque Deus é chamado de pastor de Israel. No Salmo 80 e o versículo 1. O pastor de Israel. É interessante isso. Assim, o Salmo 23 é um salmo de intimidade. É um salmo de comunhão. É maravilhoso isso. Perceba que 17 vezes no Salmo, o salmista se refere a si mesmo. 17 vezes. O autor refere-se a si mesmo. E 13 vezes
13 vezes em apenas 6 versículos, o compositor, o autor, se dirige a Deus. 13 vezes. Perceba que ele diz: Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz, leva-me, refrigera-me, guia-me. Ainda que eu ande, não temerei. Aqui cabe o eu que está oculto, né? O sujeito oculto. Eu não temerei mal nenhum. Aí ele continua: me consolo, preparas-me na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e finalmente eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Percebeu? 17 vezes em apenas 6 versículos. O salmista, o autor, o compositor, refere-se a si próprio. E 13 vezes ele se refere a Deus. Ele começa dizendo: o Senhor. Ele me faz. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça. Outra vez, o seu nome, o nome dele. O versículo 4. Tu estás comigo, uma referência a Deus. O teu bordão, o teu cajado. Em outra versão é a tua vara, o teu cajado. Me consola. Ele me consola. Ele prepara-me uma mesa. Ele unge-me a cabeça. Ele faz o meu cálice transbordar. Ele me segue com bondade e misericórdia. E casa do Senhor. Ou seja, 13 referências diretas a Deus, diretas e indiretas a Deus no Salmo 23. Que salmo extraordinário. Outra lição grande que nós temos aqui é que as 3 verdades que se destacam, as 3 verdades que mais se destacam no Salmo é provisão, direção e comunhão. Provisão, direção e comunhão. Do começo ao fim do Salmo. Que maravilha. Ele é o Deus que provê, por isso que Ele é o nosso pastor. Ele é o Deus que dirige, que guia, por isso que é o nosso pastor. Ele é o Deus com quem temos comunhão, com quem temos proximidade. Por isso podemos dizer: o Senhor é o meu pastor. E como é um salmo que fala da intimidade, que fala da comunhão com o Senhor, a Trindade Santa é apresentada como esta provisão, esta direção e esta comunhão. Provisão. O Pai é o grande provedor. Cristo é o pastor, o guia. Ele guia a igreja. O Espírito Santo é o responsável por essa comunhão extraordinária, porque ele habita em nós. Então, quando eu digo pastor que nunca falta, eu posso me referir ao Pai, eu posso me referir ao Filho, eu posso me referir ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa divina. E ele tem atributos, ele tem atribuições de um pastor, porque ele também guia, ele também orienta. O Senhor Jesus disse: ele vos guiará em toda a verdade. Ele também ensina. O Espírito Santo é Deus.
Então o eterno Deus é o pastor que nunca falta. Que coisa extraordinária! Ele nunca falta porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é provedor, Ele é o guia e Ele é aquele com quem mantemos comunhão. Bendito seja o seu nome para sempre. Além disso, eu gostaria de mostrar a você, em cada versículo, o que a Bíblia está dizendo que o Senhor é. No versículo 1, o Senhor é o meu pastor, aquele que me provê de tudo, porque está escrito, Ele não me faltará, ou nada me faltará. Então Ele é um provedor, é aquele que não deixa faltar, é aquele que conhece as nossas necessidades, Ele conhece as necessidades da ovelha. Você é servo dele? Você é um filho dele? Você confia nele como o seu Senhor, como o seu mestre, como o seu Deus, como o seu ajudador, como o seu provedor? Então você pode se dirigir a ele como o seu pastor. E você pode contar com a provisão dele, porque está escrito logo no versículo 1 que ele é o nosso provedor. Mas o versículo 2 afirma que não nos faltará descanso. Ele provê descanso. Nada me faltará. E começa logo pelo descanso, no versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. A ovelha geralmente descansa depois de ter sido alimentada, especialmente em pastos verdejantes, não em pasto seco, pastagem seca, áspera, difícil de ser ingerida, difícil de ser ruminada. Não, aqui está escrito que ele provê o descanso em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas tranquilas, águas de descanso. Então, meu amado irmão, você que é um servo do Senhor, amada irmã, serva de Deus, o texto está dizendo que o Senhor provê descanso para o seu povo. Ele é o nosso descanso. Jesus Cristo falou disso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Lá na carta aos Hebreus está escrito, resta ainda um descanso para o povo de Deus. É o Senhor que nos dá o verdadeiro descanso. Não apenas o descanso do corpo físico, depois de um dia de trabalho, ou depois de alguns exercícios físicos, depois de alguns trabalhos pesados. Não, o texto está falando de descanso para a alma, descanso para o espírito, descanso para a sua mente. Quem pode proporcionar isso é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o pastor que nunca falta. Glória a Deus por isso. No versículo de número 3, na parte A, está escrito que não nos faltará refrigério. Refrigera a minha alma. Refrigera-me a alma. Não nos faltará refrigério. Refrigério é sinônimo de tranquilidade. Refrigério é sinônimo de paz, sinônimo de quietude. É o contrário de ansiedade. É o contrário de preocupação exacerbada. Preocupação angustiante.
O Senhor pode te livrar de tudo isso, meu querido irmão, de ansiedade, de preocupação angustiante, de pânico. O Senhor pode te livrar de tudo isso e pode conceder a você o refrigério. O refrigério que a tua alma precisa, a tranquilidade que a tua alma precisa, a paz que a tua alma precisa, a quietude que a tua alma precisa, porque o próprio Jesus disse em João 14, deixo-vos a paz. Versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, para que em mim tenhais descanso, para que em mim tenhais refrigério, quietude, tranquilidade. Na parte B está escrito que não nos faltará direção. Parte B do versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Que direção extraordinária. Guia-me. Como é bom ser guiado pelo Senhor. Como é bom ser dirigido por Deus. Como é bom viver no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita, é maravilhosa. A nossa vontade é falha, a nossa vontade é imperfeita, nem sempre ela é boa. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Busque a vontade de Deus, fique dentro da vontade de Deus. Fique debaixo da direção de Deus, porque o Senhor deseja guiar você, Ele deseja dirigir você. Está escrito no Salmo 32 e o versículo 8. Olha que palavra maravilhosa está escrito aqui. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus quer guiar você. Deus quer orientar você. Deus quer orientar a nossa vida. Ele quer nos dar a direção certa, no momento certo, em todas as circunstâncias da nossa vida. Lá no livro do profeta Isaías, está escrito uma palavra extraordinária que diz: então ouvirás uma voz por trás de ti, dizendo, este é o caminho, por ele andai. Este é o caminho, por ele andai. Como é bom, como é maravilhoso ter a direção de Deus. Como é agradável saber que o pastor de Israel, que o pastor supremo da igreja, que o pastor amado das nossas almas, Jesus Cristo, deseja nos dar a direção. O versículo 2 diz que não nos faltará descanso. O versículo 3, na parte A, diz que não nos faltará refrigério. E na parte B, diz que não nos faltará direção. Glória a Deus. Permaneça debaixo da direção de Deus. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista está dizendo, bem-aventurado é aquele que não ouve a direção do mundo, que não escuta a direção dos ímpios, mas está ouvindo, seguindo a direção do Senhor, a direção de Deus, que nos é dada por meio da sua extraordinária palavra, que nos é dada por meio da sua revelação escrita. No versículo 4, está escrito que não nos faltará companhia. Bem no início do versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não vai faltar essa companhia divina. Que companhia divina é essa
é a própria presença de Deus. É a própria presença dele. Ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus afirmou em Mateus 28:20. O próprio Deus também dá essa afirmativa em Isaías, no capítulo 41. E aqui o salmista declara, ainda que eu ande, a versão corrigida diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Há uma outra versão que diz, ainda que eu tivesse que passar pelo vale escuro da morte, não temeria nenhum mal, porque o Senhor está comigo. Porque a tua presença virá ao meu encontro, então não me faltará a companhia divina, isto é, a presença de Deus. E é esta presença que dá coragem ao salmista, pois ele diz, não terei medo, porque o Senhor está comigo. Aí o apóstolo Paulo concorda e diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outro salmo, o salmista Davi repete esse conceito, dizendo, o Senhor está comigo, que me poderá fazer o homem? Aqui está a promessa da presença divina conosco. Não nos faltará companhia. É por isso que o versículo 1 diz, ele é o meu pastor. Yahvé Raá, o Senhor que é o meu pastor, o meu provedor, ele não me faltará. Se ele não me faltará, então a presença dele é tudo. E é por isso que esta versão em português diz, nada me faltará. Porque ele está dizendo que não vai faltar descanso, não vai faltar refrigério, não vai faltar direção, não vai faltar companhia. E no final do versículo 4 está escrito que não vai faltar consolação. No final do versículo 4, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Não faltará consolação. Por quê? Aqui fala da vara e o cajado. A vara defende, o cajado guia. A vara é para proteger as ovelhas do perigo ameaçador, do predador, do lobo. A vara espanta, fere o lobo, manda embora e assim protege a ovelha. O bordão ou o cajado guia a ovelha, disciplina a ovelha. E isso é motivo de consolação. Por isso o salmista diz que podia estar tranquilo, consolado a esse respeito, porque a presença de Deus, com a sua vara e o seu cajado, lhe traziam consolação. E ele fala exatamente das duas armas usadas pelos pastores do Antigo Oriente. E até hoje, em muitas partes do mundo, onde homens e mulheres pastoreiam ovelhas, literalmente falando, fisicamente falando, na hora necessária, eles usam a vara para as costas do lobo. E na hora que precisa, eles usam o cajado ou o bordão, que também é uma vara, mas lá na extremidade tem uma parte curva, que é exatamente para colocar no pescoço da ovelha e colocá-la no caminho certo, orientar a sua posição no meio do rebanho. Como isso é maravilhoso! Por último, aliás, penúltimo lugar, no versículo 5, tem mais duas coisas extraordinárias. Na parte A, não me faltará sustento, porque o Senhor me preparará uma mesa. E na parte B, não me faltará alegria, porque o Senhor preparará unção sobre a minha cabeça, derramará óleo na minha cabeça. O pastor derrama óleo sobre a ovelha para curá-la, para sarar as feridas causadas por pedregulhos e causadas por espinhos. É tarefa do pastor colocar óleo
mas aqui também tem a figura do hospedeiro oriental, que colocava óleo perfumado na cabeça do visitante para dar um sinal de cortesia, de boas-vindas e de que a sua visita era muito agradável para o hospedeiro. Aí Davi pega essa figura para falar do que Deus faz por nós. Ele prepara uma mesa, isto é, não vai faltar sustento, porque ele prepara uma mesa na presença dos adversários, na presença dos inimigos, que ficam de longe, vendo, mas a mesa é preparada para a ovelha do bom pastor. E por último, no versículo de número 6, tem mais duas bênçãos. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Olha a afirmativa do salmista. Certamente, com toda certeza, com toda veracidade, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Me acompanharão por onde eu for, onde eu estiver, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer circunstância. Davi estava dizendo, eu posso contar com a bondade e com a misericórdia do Senhor. Eu também posso contar. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, pode contar com essa bondade do Senhor, com essa misericórdia do Senhor. Não deixe de contar com estas graças, com estas virtudes que Deus coloca à tua disposição, a sua bondade e a sua misericórdia para lhe seguir todos os dias da sua vida. E a última parte diz, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista está dizendo, não me faltará moradia, não me faltará habitação. Está em foco duas habitações. A primeira habitação aqui na terra, na casa do Senhor, onde está a presença de Deus. E na eternidade não me faltará um espaço, um lugar na casa de meu Pai. Porque o bom pastor, Jesus Cristo, que dá a vida pelas suas ovelhas, prometeu, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e tiver preparado lugar para vocês, virei outra vez, voltarei para vocês, e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo também. Por isso, o versículo 1 tem total razão de ser construído, costurado da forma que está costurado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não me faltará descanso, não me faltará refrigério, não me faltará direção, não me faltará companhia, a presença divina, não me faltará consolo, não me faltará sustento, não me faltará alegria. A unção traz alegria, não me faltará bondade e misericórdia, e não me faltará habitação, porque habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Creia nesse bom pastor. Creia nesse pastor que nunca falta. Só ele é assim. Os pastores humanos são faltosos, são falhos, são limitados, são finitos, são cheios de defeitos. Reconheço isso. Porém, podemos contar com a presença do pastor divino, o pastor que nunca falta. Só ele é assim. Porque só ele é perfeito, só ele é maravilhoso, só ele é todo-poderoso, só ele é onisciente, só ele é onipresente, só ele se coloca com toda essa amabilidade, essa singularidade, esta ternura extraordinária que só ele tem por causa de nós, por causa das ovelhas que ele resgatou, que ele comprou. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E ao encerrar esta mensagem, eu quero dizer a você que Jesus se apresenta como bom pastor. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Em Hebreus, no capítulo de número 13 e o versículo 20, está escrito que Jesus Cristo é o grande pastor das ovelhas.
E em 1 de Pedro, capítulo 5 e o versículo 4, está escrito que Jesus é o supremo pastor das ovelhas. Ele é o bom pastor, ele é o grande pastor, ele é o supremo pastor. Quando ele esteve aqui, Jesus foi reconhecido como bom pastor, porque deu a sua vida pelas ovelhas. Hoje, que está intercedendo por nós, na presença do Pai, à direita do Pai, ele é o grande pastor das ovelhas, porque intercede por todos nós. E no dia e no tempo da sua vinda, da sua manifestação, ele será reconhecido como supremo pastor, porque reinará eternamente para a glória de Deus Pai e para a nossa alegria eterna. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde no temor da sua palavra. E se você já é um filho de Deus, um servo de Deus, confie nesta palavra, que não é do pastor Raifran, mas é do pastor que nunca falta, o pastor divino, aquele que é descrito neste salmo. E quero encerrar como iniciei. Melhor do que conhecer o salmo do pastor é conhecer o pastor do salmo. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde hoje e sempre. Amém.